Ei, turma, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o professor Josiel e vamos falar do conceito de paisagem em Horizon Forbidden West. Pois bem, você pode estar vendo aí o sol se pondo. Vejam como a paisagem está mudando, escureceu. Pois bem, gente, quando a gente pensar em paisagem, como vocês podem estar vendo aí, a gente está falando de um conceito da geografia e paisagem é tudo aquilo que a minha visão alcança, ok? Tudo aquilo que eu estou vendo. Paisagem também é um retrato do tempo e do espaço, ou seja, um registro. Eu vou registrar a paisagem e aquele momento, como vocês viram, o sol se pôs, já mudou a paisagem. Então a paisagem é um registro do tempo, do espaço. Então, quando eu estiver em um lugar e fazer um registro, saiba que a luz do dia, a falta dela, uma chuva, um dia ensolarado, a escuridão da noite, vai alterar essa paisagem. Pois bem, além disso, a paisagem, quando a gente pensa na fotografia, na foto, no registro feito, é o primeiro contato que eu tenho com um lugar que eu ainda não conheço, ok? E quando a gente pensar nos elementos que tem na paisagem, assim como o espaço geográfico, nós teremos basicamente o que? Elementos naturais e elementos culturais, que são também chamados de artificiais ou sociais. Quando eu pensar em elementos naturais, é tudo aquilo que a natureza produz, como a gente está vendo aqui. Quando eu pensar ali nos elementos culturais, que são os elementos humanos, artificiais, sociais, é aquilo que a sociedade constrói, aquilo que a sociedade faz. Porém, como eu disse para vocês, nós estamos em Horizon Forbidden West. E como vocês podem ver, o jogo ele tem como uma de suas marcas as máquinas. Não dá para falar de Horizon Forbidden West sem falar das máquinas, sem falar das inteligências artificiais. Então, quando a gente pensa no game em si, a gente vai estar num mundo lindo, maravilhoso, como vocês podem ver aqui, repleto de elementos ditos naturais, compartilhando espaço com marcas do passado. Aquelas rugosidades que a gente já viu em outra aula. Coisas que o ser humano antigo construiu e que ainda está na paisagem, como você pode ver aqui. Só que de um jeito bem destruído, desgastado pelo tempo, pela natureza. Outra coisa interessante, olha aqui, ó, o passado do jogo, no caso, né? Outra coisa interessante, que ao mesmo tempo, gente, que a gente vai ver esses fragmentos aqui, essas coisas do passado humano no jogo, a gente vai ter a civilização humana atual, que no caso do jogo é no futuro, fazendo as suas construções, fazendo as suas casas, alterando a paisagem à sua maneira. E por fim, tem esse detalhe, como vocês podem ver aí na paisagem, esse grande elemento proveniente do passado humano, compartilhando espaço então com o que o ser humano criou, principalmente como moradias, e como vocês podem ver aqui, olha só, aí estão as máquinas. As máquinas são elementos artificiais que são parte dessa paisagem desse jogo. E se a gente for levar ao pé da letra, o Horizon Forbidden West e tanto Zero Dawn, que ele vai contar a história do que aconteceu com a humanidade e com o mundo, será que no jogo Horizon Forbidden West e no Zero Dawn, os elementos naturais eles são realmente naturais? Por que a gente pensa assim? Porque para a Terra novamente voltar a ter vida, ela teve que passar pelo processo de terraformação, que foi inicializado por uma inteligência artificial, que
foi criado por uma humana, a Elizabeth Sobeck. Então, quando a gente pensa na vegetação que está aqui, quando a gente pensa nos animais, quando a gente pensa nas máquinas, será que tudo é artificial? Será que nem tudo é natural? Enfim, claro que tem coisas naturais, porque a gente vai discutir uma coisa bem pontual aqui agora, que vai ser a última parte da prova, a última parte da aula, desculpe-me, né? Quando a gente pensa assim, eu pensando em prova, obviamente, né? Quando a gente pensa no game, a gente está caminhando. A gente vê as máquinas, a gente vê a vegetação, a gente vê muita máquina, toda uma região bem perigosa aqui. A gente vê os animais, a gente vê que tem água, a gente vê a natureza. Só que tem uma coisa que as máquinas, lá no Zero Dawn, no primeiro jogo, quando conta a história, não tiveram força para destruir. Eu estou até escalando, que é basicamente relevo. O relevo ele praticamente não se alterou com o passar dos anos, depois do desastre que levou à extinção da vida na Terra. O relevo ele se manteve. Por quê? Porque não era o objetivo das máquinas lá no passado destruir o relevo. Porque o combustível dela, ou delas, era a biosfera, a vida como a gente conhecia, fauna, flora, e não o relevo. Então foi destruída a biosfera, a fauna e a flora. A gente sabe que a biosfera faz parte das esferas da Terra, assim como a hidrosfera, que também foi destruída, a atmosfera que foi poluída, mas a que se manteve, a que se preservou durante esses anos foi a litosfera, a camada sólida do planeta. Por quê? Porque quando a gente pensar em destruição do relevo, que é o intemperismo, as suas erosões, a gente estará pensando num processo de milhões de anos. A formação do relevo, a formação de novas montanhas, a destruição do relevo, a formação de depressões, a formação de planaltos, planícies, vales, tudo que você imaginar, isso demanda milhões de anos, pessoal. Então, se manteve. Então, em Horizon Forbidden West, eu tenho muito, mas muito elemento artificial, como eu falei para vocês. Aqueles elementos do passado, aqueles elementos construídos pelo ser humano recentemente e os elementos feitos pela inteligência artificial. E eu vou ter elementos naturais, sim, porque eu estou aqui e a gente está observando o relevo. Certo, galera? Um forte abraço, se inscreve aí no Geografia Topzera e até a próxima aula.